Fala galera! Estamos começando aqui mais um Papo de Gigantes. O meu nome não é Thiago Tamarose, mas ele está aqui acompanhando a gente. Hoje a gente vai, né, bater um papo aí sobre a improvável e que ninguém botava muita fé vitória aí contra os Panthers, né? O Luiz já vai chegar aqui para o Luiz e o Igor já vai juntar aqui para bater um papo com a gente. Mas por enquanto tá o Thiagão e pro fã-clube aí, pra alegria do fã-clube, né? O senhor Lennon, o rei de Aracruz, também está presente aqui com a gente. E é isso, galera. Vamos para mais uma semana. É por isso que tá chovendo, né? O Giants ganhou, então é uma coisa que é muito rara. Então aí até os anjos estão comemorando a nossa vitória. E é isso, vamos que vamos para mais um episódio. E aí, Thiago? E aí, Lennon? Como vocês estão? Beleza, Renatão? Como tá? Tá me ouvindo aí, galera? Se não estiverem ouvindo, faça um positivo, um negativo aí, e aí eu tento arrumar como vocês estão. Essa noite E, chuvosa em São Paulo aqui. e aí, galera, como é que vocês estão? Tamo aí, né, cara? Conseguimos participar desse. Para alegria do fã-clube. Pessoal pedindo, implorando, mandaram várias cartas aqui pro endereço do Giants Brasil falando volta Lennon, cadê o Lennon? Diretoria Jim Carrey, cadê o Lennon que não participa? Aí a gente até mudou o dia aqui pro Lennon e o Luiz participar, hein? É, Exatamente. E já já o Luizão e o Igão aí, o nosso repórter de máscara sem caras, vai também entrar com a gente. Mas eu acho que a gente pode começar aqui batendo um papo. Antes eu até queria perguntar pro pessoal, tá tudo certo no áudio, na transmissão, porque fazia tempo que eu não hosteava aqui a live, então A é zero. bom vocês confirmarem aí pra gente. Mas é isso, galera. Vamos bater um papo aqui rapidinho, né? Um resumo antes do Igor e do Luiz entrar. O que vocês acharam, assim, de maneira bem macro, assim, bem geral do jogo, né? Foi um jogo que vocês tiraram muitos pontos positivos ou não? Foi mais demérito do Panthers do que mérito do nosso time? Como vocês enxergaram essa improvável vitória que a gente teve no domingão? Quer começar, né? Não, quer que eu Pode começar. comece aqui? Velho, foi pife, foi ridículo o jogo. É Foi. uma vitória, cara, uma vitória Vitória que não da convence, defesa. né? É, uma É. vitória da defesa. Eu, no começo da temporada, comentei com a galera assim: olha, é o seguinte, a gente vai ter. Eu acredito em vencer em casa, né? Os três da divisão em casa. Eu acredito que bate no Broncos, eu acredito no Falcons, eu acredito no Panthers. Eu falei isso no começo da temporada. Bem, acertei o Panthers, apesar de semana passada não achar que ia ganhar dos Panthers. Até descobri que o McCaffrey estava fora da temporada, eu não sabia disso. O Aí Darnold jogando facilitou um mal. pouco. Facilitou pra gente, né? Mas, galera, foi assim, um jogo ridículo, cara. Um jogo feio. Não pela defesa, mas pelo ataque, pelo excesso de falta. Até o Special Teams fez falta besta. Até fiz umas anotações aqui, galera. Eu vou procurar. Se minha imagem congelar, vocês me falam. Mas, ó, pra mim, assim, o primeiro tempo foi muito fraco. A defesa foi muito bem, o ataque é patético. Nós não marcamos touchdown porque o nosso maravilhoso AC é patético. Ele tinha ali primeira para uma jarda, ele teve uns 200 first down ali para uma jarda, ele conseguiu em 4 descidas repetir a mesma jogada e não fazer nada, né? E aí no começo do segundo tempo a gente teve, depois dessa jogada ridícula que acaba o primeiro tempo, o segundo tempo praticamente começa com o Leonard Williams fazendo force, praticamente dele foi o safety, porque ele força lá o Sam Darnold a fazer um intentional grounding dentro da end zone, e nós tivemos o nosso safety. E, cara, ridículo. O ataque é patético. O ataque é pífio. O jogo inteiro. O Daniel Jones, assim, se vocês pegam um condensado, eu tava falando pro Renato antes de começar a live, peguem um condensado e assistam, que são 40 minutos. Nesses 40 minutos, vocês vão ver a quantidade de vezes que o Daniel Jones teve que trocar chamada para ver se sair alguma coisa. Só que aí não dá para você jogar em cima do quarterback 100% das chamadas de jogo, né? E aí, para como que você sabe? Ah, Thiago, como que você sabe isso? É só ver o cronômetro.
Se você vê o relógio abaixo de 15 segundos e o Daniel Jones dando instrução para o ataque mudar o que ia fazer, é chamada do quarterback, não é chamada da torre de comando do time, né? Isso para mim foi pífio. E uma coisa boa, assim, a defesa foi espetacular. Ela alterou demais o jogo inteiro no 3-4 pro 4-3. Teve uma hora que eu não sei nem se essa formação existe, Lennon, mas teve uma hora que eu tive a impressão que o time aliou no 5-2, tá ligado? Bem, É, então, assim, eu vi o ataque, pra você ter ideia, eu vi o ataque com a defesa, perdão, com 3 formações diferentes. E quando eu tô falando 4-3, com 2 defensive end, 4 nego com a mão no chão, assim, ó, alinhado, e o Ojulari vindo de trás, cara. Então, foi bem. No geralzão, assim, decepção é o nosso OC, as 2 faltas ridículas por jogador inelegível. Depois a gente até explica isso daí. O Booker recebendo é ridículo, o jogo corrido foi ridículo. O Special Teams meteu 3 faltas de 10 jardas, porque é o empurrou o adversário pelas costas. E destaque, né? O ataque, o Anthony, o Pérez, o Ryan, o McKinney, o Ojulari, não tem o que falar, né? Daniel Gold Jones e o Lawrence, né? Contra o jogo corrido e o Slayton fazendo rotas slants, nesse trocadilho pífio. Eu achei que foram os destaques do jogo, mas no geral, galera, tipo, o ataque, eu não sei como. A gente ganhou porque a defesa foi espetacular. O Bradbury com uma interceptação, o Logan Ryan jogando demais. O McKinney não deu espaço para ninguém lá no fundo do campo. Então, cara, assim, esses caras foram um destaque. E o Pérez, com o passe espetacular pro Daniel Jones. Foi ele, né, que fez o passe, se eu não me engano. Foi. E o touchdown que ele marcou. E foi um desafogo, realmente, para um time que está jogando com todos os wide receivers reservas. A exceção do Slayton, que seria o nosso número 3 titular, né? Jogando com todos os reservas. Cara, exceção foram desses. 8 faltas, a gente andou 60 jardas para trás. Então. E 3 de special teams. Você tá contando as do special teams, Sim, ô sim. Lennon? 3 de special teams, cara. Illegal block on the. É um illegal block, né? Quando você pega e empurra o jogador no número dele assim pelas costas. Aliás, empurra o jogador pelas costas, né? Não pode empurrar pelas Foi, costas. foi a E, defesa mesmo, concordo isso aí. e, a, e 2 faltas da OL. Foram 8 faltas no total, né, Leandro? 2 da OL que eu tô lembrado, que é esse. Quando o jogador de OL avança além da linha de scrimmage sem ter bloqueio. Então, o Luizão acabou de entrar aqui, ele que explicou essa jogada pra galera lá do grupo. Porra, aliás, vamos lá, vamos ser honestos. Foram 3 faltas dessas, é que uma não marcaram. Boa noite, Julião. Boa noite, gente. Desculpa aí, deu um probleminha no meu computador, precisei reiniciar e eu achei até que tinha morrido o computador, mas ressuscitou. Acontece. E você, Lenão, o que achou aí? Fala aí do jogo que você achou, Pô, cara. não, acho que você falou tudo. Vou só complementar aqui. Pô, o jogo começou 3-0 no primeiro quarto. O Carolina Panthers fez um field goal. E nossa defesa parando o jogo corrido deles o tempo inteiro com o reserva do CMC, que é o Hubbard. Hubbard. E aí isso funcionou muito bem. Chegou no segundo quarto, nós conseguimos o safety, fizemos o field goal também. Aí ficou 5-3 o jogo. E logo no início do terceiro quarto fizemos o touchdown. E aí quando fez esse touchdown, o Panthers desistiu do jogo corrido, né? Porque tinha que correr atrás do placar. E aí começou a forçar o Darnold a fazer passe. E aí tirou ele totalmente da zona de conforto dele. Aí quebrou ele, a eficiência de terceiro down dele foi 2 de 15, cara. Muito baixo. Pior do que a média do Daniel Jones, por exemplo. Quarto down, eles tentaram 4 tentativas e erraram 3. Então foi assim, foi puramente mérito da nossa defesa, que foi pressionou bastante. Foram 6 sacks. O Julari jogou muito. Comeu a bola, soube pressionar, conseguimos fazer a interceptação. E aí já era o jogo do Panthers. O Panthers é bom no jogo corrido, no ABC, e aí quando eles estão perdendo, tem que correr atrás do placar. Foi por isso que teve esse placar tão. Parece um placar que olhou o jogo de fora assim, 25-3, foi dominante. Na verdade, foi loucura total o jogo estava aberto até o final do terceiro quarto aí. E você, Luiz? O Luizão chegou aí pra nós. Conta pra gente, o que você achou assim de maneira bem macro do jogo, né? O que você tirou de bom e de ruim?
Deixa eu só desligar o ventilador aí, que deve estar fazendo uma barulheira aí pra vocês. Ver se melhora. Tá tranquilo. Ah, maravilha. Cara, eu só vou dizer uma coisa. Eu acho que o pé frio aqui sou eu. Porque toda semana eu falo que o Giants vai ganhar, perde. Semana passada eu falei que ia ser amassado pelo Panthers, nós ganhamos. Então eu vou começar a torcer pro Giants perder. Todo final de live eu vou falar que o Giants vai perder. Vamos ver se a gente reverte essa campanha. Não, mas falando sério, assim, o jogo em si não foi um grande jogo. Foi um jogo até meio feio. Eu tava inclusive assistindo ele junto com um amigo meu brasileiro que mora lá em Panthers, né? E torce pra Panthers. E em algum momento do jogo ele falou, cara, eu vou desligar porque eu não tô com um saco pra assistir esse jogo, não. Aí eu fiquei conversando com ele no WhatsApp boa parte do jogo, pra você ver o interesse que tava no jogo, né? Tava bem ruinzinho, foi bem ruinzinho o jogo, Foi. mas no geral, se você considerar as lesões, os desfalques, é compreensível. Mas a verdade é que a gente tá com um problema sério de linha ofensiva e não é de hoje. A gente já falou isso várias vezes aqui. E parece que só a gente que tá vendo. Eu começo a questionar, será que eu entendo alguma coisa de futebol americano ou não nesses meus quase 30 anos acompanhando futebol americano? Porque não é possível. Não, Será que não. só eu tô vendo isso, os caras não estão vendo lá dentro? Eu assisto Não, futebol americano desde Luciano do Vale na Band. Pra quem não sabe, eu tenho 40 anos, tá, gente? Tem essa cara de moleque, mas eu Tem cara de não, não. 18, Ó, 40 mas. anos. Cara de é 18. japonês. Existem duas pessoas que nunca, você pode ver que nunca ficam velhas. São as pessoas negras. Você não vê um negão velho e as pessoas orientais. Você não vê o oriental velho. Se um dia você vê um negro velho ou uma negra, uma mulher, um homem, ele é realmente muito velho, porque eles têm assim a pele dessas pessoas são espetaculares assim. É tipo Minha madrasta, o Mr. Miyagi, né? Que ele exato. morreu com E oriental, 250 anos, né? e 395 oriental, anos. exato, e oriental é a mesma coisa. A mãe da minha madrasta tem quase 80 anos. Eu sei a idade dela, mas ela aparenta ter seus 50 e poucos. Então. Eu sei que ela tem. Aparenta porque ela tem um pouco de cabelo branco, tá? E é um É, pouco, e ela não pinta. É espetacular, cara. mas olha, eu vou falar pra você. Espetacular. Esses meus 30 e poucos anos aí acompanhando futebol americano, cara, não é possível que ninguém tá enxergando o problema da linha ofensiva do Giants. A gente não tem um center bom. A gente não tinha. O Gates fazia ali um meia boca, mas não dá pra falar que o cara era um David Bass, por exemplo, que eu acho que, na minha opinião, o último grande center que a gente teve. O Weston Richburg era bonzinho, mas não chegava nos pés do David Bass. A gente tem problema nas guards, a gente tem problema nos tackles. O Solder já devia ter aposentado, eu não sei o que ele tá fazendo em campo. O Purt ainda tá muito cru, perdeu blocks. Tem até uma jogada que o pessoal tá criticando que ele não bloqueou muito bem ali o Jeremy Chin, né, do Panthers. Ali o Chin ainda tem que reconhecer o mérito do Chin de reconhecer a jogada e escapar do bloco. Mas convenhamos, se fosse um tackle da top shelf, né, pra prateleira mais alta, ele tinha pego, tinha bloqueado. Assim, eu acho que a gente precisa dar um jeito de resolver esse problema de linha ofensiva. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Sem contar que mesmo com essa OL pífia, o Jones ainda consegue ainda lançar a bola, cara. Isso prova o amadurecimento do cara. Agora imagina o cara com uma OL boa e conseguindo lançar a bola. Então. E a gente vê isso aí no nosso próximo adversário, né? O Mahomes, de novo com concussão, de novo machucado. O Mahomes tem que toda hora sair do pocket. O Mahomes tem que toda hora se arriscar. O Mahomes não tem um segundo de sossego. Ele tem que toda hora tentar um passe profundo. E a gente tá falando do Mahomes, galera, que é um cara, E aí a nossa, gente tá vendo excelente. uma deficiência dele, né? Sim, ele tá marromeno, Porque né? na- Tá, Mahomes? ele tá tentando ser herói, tá tentando salvar toda a jogada e no último jogo a gente viu que isso deu muito errado, né? Sim. É. Mas, cara, eu acho que assim, igual vocês falaram, né? O jogo foi um jogo chato. Tipo, eu acho que era, sei lá, o segundo quarto, eu até tuitei lá no Giants Brasil, eu falei, caraca, que jogo chato, meu Deus do céu, pai amado, porque tava horrível. E, e aí quando a gente vê o placar, né, quem não assistiu o jogo fala, nossa, é Super Bowl, né? O Giants meteu 25-3, não deixou nenhum fazer um TD.
Mas foi um jogo assim complicado de assistir, mas a gente teve alguns pontos positivos, né? Entre eles, não só o nosso Daniel Beckham Jr., né, que mostrou aí todo o seu potencial atlético aí para fazer recepções de uma mão, mas principalmente o Ojulari, né, que jogou muito. Ele jogou muito bem, pressionava tudo. Tava fazendo, onde se olhava parecia que ele tava lá, cara. Ele fez um jogo assim muito bom. Eu acho que um pouquinho, pode até ser um pouquinho mais de demérito do Panthers de ser um time bem ruim, mas ao mesmo tempo eu acho que ele mostrou ser um jogador que a gente vai, se a gente conseguir dar a estrutura necessária para ele, ele vai crescer e vai ajudar bastante o nosso time numa área que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, né? O que vocês acharam da partida do Ojulari? Maravilhoso. Maravilhoso. O Julari, cara, é a escolha do Joe Judge. A gente pode criticar o Joe Judge sobre como ser técnico, mas ele tá muito verde ainda. É o segundo ano dele como técnico na NFL. Offensive Coordinator não é técnico, galera. Ah, e Mas que escolha. E assim, a gente sabe, volta aquilo que a gente falou no dia do draft. Ah, no dia do draft, não, né? Depois nós analisando o draft, que o Gettleman vai ficar puto com a escolha do July. Então, todo mundo sabe que aquilo ali foi um pedido do Graham e do Judge. Então, graças a esses dois, nós temos esse jogador que já tem 6 sacks e meio em 7 partidas. Cara, eu espero que na próxima partida ele faça pelo menos 1,5 para ele manter uma média de um sack por jogo. Não é um edge elite ainda, tem que pelo menos ficar umas 3 temporadas, na minha opinião, com mais de 10 sacks toda temporada para falar assim, puta, esse cara é elite, tá vendo? Mas é um cara muito bom, tá sendo muito bom. Agora eu fico imaginando, não sei se o Lennon e o Luiz concordam comigo, mas imagina se a gente tivesse um outro edge com a mínima capacidade de ir para cima para ajudar o Ojulari. O que o Redskins não é mais, desculpa, galera. Que é o que o Washington Football Team tem e não consegue colocar em prática, que é o Montez Sweat com o Chase Young. Eles não conseguem usar. Todo mundo achava que o Washington tinha uma defesa, mas o Washington não tem uma defesa. Ele tem bons jogadores jogados em campo. Parece o nosso ataque. Sim. E você? Ele não. Sim, não concordo. Acho ele um puta jogador também. Gostando do que ele tá vendo até agora. E realmente, se ele tivesse ajuda, com certeza seria só maximizando as atuações deles. Eu tenho medo do Ojulari acabar o contrato de rookie dele e não renovarem, sabia? Ah, Ah, mas isso, E isso aí, é padrão do mas até Giants. lá, até 3 anos, até lá. Isso aí é padrão, né? não, aí ele vai jogar, sabe aonde? Em Baltimore. Aí daqui 5 anos você vai ver assim, Ojulari, 17 jogos, 18 sacks e meio. Vocês vão ver isso daí. Ele Em podia, Baltimore, eu não sei. ele Fala. poderia se tornar um Strahan pra gente, né? Ia ser bom. Você sabe quem que tá faltando com o Julari ali pra fazer, criar uma pressão, tirar um pouco a atenção da linha ofensiva e dar espaço pra ele? Um rapaz chamado Quem? Dalvin Tomlinson, você conhece? Ah, Encerra o meu caso. Mas, ó, sobre o Julari, eu até critiquei ele na primeira partida, que eu achei que ele perdeu alguns tackles no open field que não se pode perder. Mas é bacana o que o Thiago falou e o Lennon também, você vê o potencial de crescimento dele. Ele, da primeira partida que ele perdeu os tackles no open field para essa, que já é a sétima, ele já corrigiu isso, cara. Ele não tá mais errando tackle no open field. E isso tá melhorando o jogo dele. Então, assim, quando você pega um jogador que na primeira semana comete erro, na sétima semana ele já corrigiu esse erro, que é um erro de formação, você vê que o cara tem alguma coisa diferente. E quantos jogadores a gente já não pegou em draft aqui que tá aí no terceiro, quarto ano de contrato e você lança uma bola na mão do cara, o cara espalma a bola pra cima. Não vou falar coisa nenhuma, não, tá? É... Pô, o cara tá no Giants há quanto tempo? Ele não conseguiu corrigir esse erro ainda,
Você joga a bola na mão dele, ele vai pegar, ele erra o catch e ainda joga lá pra cima, pra cair na mão de algum defensor. Então, assim, você compara, você pega e faz uma comparação de um Evan Ingram, que foi uma escolha de primeira rodada, com Aziz Ojulari, que foi uma segunda rodada, em 7 jogos, ele já começou a corrigir as deficiências que ele trouxe do college. Enquanto que o Ingram, em 3 anos, ainda não. Quarto, ele tá no 4º ano dele, né? Tá no quinto Tá no ano já. quinto Tá já. no Quarto ou quinto quinto, ano. acho. Cara, em 5 O anos o cara Ingram. não conseguiu corrigir os defeitos dele, cara. Então, assim, é complicado, é complicado. Cara, Não, o Ingram, nossa, não. nem me fala do Ingram, que eu tenho um ranço dele, cara. Eu, Eu eu torço pra coloquei, ele se lesionar, cara. Sério. eu coloquei, ô Luiz, É. as decepções do jogo. Eu não coloquei o Ingram mais como decepção do jogo, porque o Ingram A é uma decepção do time, decepção né? permanente. É, tipo, Bem ó, isso. a gente tem a 8ª rodada, a gente tem até o dia 2. Eu tava falando, a gente falou no Papo Gigante semana passada, a gente tem mais uma semana pra trocar o Ingram, galera. Senão vai ficar com esse estorvo até o fim do ano, cara. Pô, recebi Tem a que trocar notificação agora. do Sleeper aí que tinha um monte de time interessado nele, não sei se vocês viram. Não vi. Sério? Aham. Multiple Troca? teams interested in trade. Quer ver? Vou achar lá aqui agora Como enquanto vocês falam. assim? Pô, Isso aí é fake news, cara, hein? Não é não, pô. É o boot do Sleeper. Caraca, tem um monte de maluco então. Que Meu, bom. troca? A gente tá esperando o quê? Vai É. mandar agora? Já achei, já. Aceitamos dois pacotes de jujuba. Caraca, que doideira. Mandei aí no Discord, ó. Manda que eu abro aqui pra nós. 9 horas. mande aí. Segundo Sem Jeremy ver, galera. Fowler, vários times estão interessados em adquirir o Tyrande Evan Ingram. Espetacular. Vocês estão me Rapaz, ouvindo eu não direito, galera, ou duvido, não? eu te ouvindo sim, eu não duvido que ele jogue bem Desculpa. não em outro time. Cara, o Ingram, eu não acho que ele vai ser um péssimo jogador na NFL. Eu acho que o Ingram precisa de ares novos, cara. Eu não acho que o Ingram vai. Vamos lá, potencial ele tem, potencial ele tem. Ele só precisa ir para um time novo, cara, que não vai ter tanta pegação no pé dele. Se o Ingram fizer um jogo espetacular agora contra o Chiefs, vamos supor, foi target 12 vezes, recebeu as 12 bolas, teve uma média de 10 jardas por catch e marcar 3 touchdowns. Na rodada 9, se ele dropar uma bola, já era, perde o encanto. Entendeu? Vai falar assim, foi um jogo aleatório. A torcida tá muito decepcionada com ele, né? Muito, Né? cara, muito. Até é engraçado que até mesmo quando a gente, eu não sei, né, se todo mundo, vocês eu sei que sim, mas talvez o pessoal que segue a gente prefere assistir sem som ou quando não tem narração em português e tudo mais, mas deu pra notar que nos últimos 4 jogos do Giants, todos os comentaristas e narradores, né, que narram aí, que estão no jogo do Giants, em algum momento falam do Ingram, né? Falam do tipo que é decepção, que eles estão estranhando o desempenho dele, que ele tá dropando muito, que ele não Esperava-se tá. mais dele. Então assim, não é uma percepção só nossa do time, né, do torcedor, é uma percepção até de quem não acompanha o Giants, por exemplo, 24 horas por dia, né? Tem gente que, tipo, amigo meu, que nem é da mesma conferência, que torce para um outro time, só que no Fantasy ele já fala, meu, não pega o Ingram porque não tem como confiar no Ingram, tipo. Então se a galera de fora não confia nele, né? Como que a gente vai conseguir confiar nesse cara, né? Sim, cara. Tem jogadores que infelizmente precisam mudar de áreas. Essa com a história do Garoppolo, velho. Garoppolo lá em São Francisco 49ers também não é um jogador que agrada 100%. Eu tava assistindo Colts e 49ers, puta, os narradores falando do Garoppolo parecia que falaram do Ingram, só trocou o nome do jogador, sabe? É igual videogame. Você tem o texto padrão, muda só o nome do seu personagem. Então, parece a mesma coisa. Também é um grande jogador, tem potencial, nós já vimos, mas em São Francisco 49ers tem uma galera reclamando dele também. Um, um Eu outro. só, eu só, Pode terminar, Thiago, achei que você tinha terminado. eu só não falo pra trocar com o Garoppolo porque a gente não precisa de quarterback, velho. Não, eu ia comentar que, por exemplo,
Caraca, fugiu o nome dele. O que a gente dispensou. Caralho, o pau tá quebrando aqui. Que isso, Como rapaz? Um assim? monte de foguete, ouviram não, caralho? Não vi nada. Tem É? jogo agora? Não sei lá. O Vai ter Marcus jogo Golden, domingo. né? É o Marcus Gol, né? O Marcus Golden, a gente liberou ele falando, ah, pô, não vai ter. Não, não vai ter nada de desempenho, já tá velho, não sei o que, bababá. Em 7 semanas o cara teve 6 sacks, 13 tackles solo e 4 fumble forçado, né? É, ele caiu bem lá também, né? O DJ Watt e agora Não, o é, DJ Watt machucou e mas eu agora digo volta o assim, Chandler Jones. foi, porra, mas, sabe, era um jogador que foi super bem no E foi de último graça. ano. Foi de graça, foi super bem e a gente abriu mão, sabe? Então, assim, é complicado, porque se a gente não faz cagada no draft, a gente faz cagada na free agency, né? Aí é complicado. Nem na free agency, no meio da Ele foi temporada. trocado no meio, ele foi Foi. trocado Ah, no meio, verdade, foi Renato, no antes meio da do temporada. deadline. Verdade. A gente não tá É, esperando na free agency pra fazer cagada. Então, aí é complicado, né? Porque a gente não só perde confiança no time, como até no staff, né? Na comissão técnica, nas escolhas. E tá O um Steph já tem uns 10 complicado. anos que a gente não tem confiança, Renatão. Não, e agora. assim, não tem, mas a gente nunca cria um hypezinho, sabe? Do tipo, Sim. caraca, agora vai, ou tô sentindo mudança. É sempre a mesma coisa, cara. Parece Cara, e vem a malhação. pergunta. E vem a pergunta, Renato. Golden ou Julari nesse time? A gente Nossa. joga no 3-4, galera. A gente joga no 3-4. Ó, a gente poderia ter o seguinte, hoje, é, o Leonard Williams, Dexter Lawrence, Dalvin Tomlinson, já que a gente joga no 3-4, tá? Na DL. O Julari, o Ojulari, e assim, galera, prestem atenção nos sacks do Ojulari. Pra ele, tanto faz se ele vai pela direita ou vai pela esquerda, strong side ou weak side do Ele quarterback. vai. Só vai. Tanto faz, ele vai, velho. Se bobear, e outra, já vi ele indo pelo meio já. Tipo, hoje o Lari de um lado, Marcus Golden do outro, Blake Martinez aqui machucou, tá fora dessa temporada, mas vamos supor, temos o cara Blake Martinez no meio, com ou o Carter Coughlin, ou com o Mr. Irrelevant, que é o Take Crowder. O Ty Crowder. Tay Crowder, que tá jogando demais, é outro que tá jogando muito bem, o Tay Crowder. Imagina, Tay Crowder e Blake Martinez no meio. Tipo, esse é o front seven, certo? Tô falando errado? Seriam 7 jogadores ali do Só 3-4? um adendo aqui, uma pequena observação para falar mal do Ingram mais um pouquinho. A última escolha fazendo mais coisa em campo do que a nossa primeira, né? Só. Exato. Mr. Irrelevant jogando melhor. E aí nós teríamos uma secundária. Olha só na secundária. Bradbury, McKinney. Gente, o McKinney foi de segunda rodada também, não foi? Foi. Fazendo mais do que o nosso de primeira rodada. Aí nós teríamos uma secundária com Peppers, tá machucado também, galera, sei, tá fora da temporada, mas estou falando quem tem no elenco. Teria Peppers, McKinney como safety, Bradbury e põe outro, e o Adoree Jackson, põe outro corner aí, põe quem vocês quiserem de 11º jogador da defesa. Isso era para ser a nossa defesa, com dois caras que podem pressionar. Aí, por que será que o McKinney jogou super bem esse jogo? Por que será que o Bradbury fez uma interceptação esse jogo? Sabe por quê, caro ouvinte do Giants Brasil? Porque a nossa DL, o nosso front seven pressionou esse jogo. Leonard Williams forçou um safety. O Julari, 2 sacks e meio. E o meio sack dele, se eu não me engano, foi com o Leonard Williams, cara. O Leonard Williams bateu, ele terminou. Cara, você pressiona o quarterback, você dá menos tempo pro quarterback pensar, o quarterback vai jogar de qualquer jeito na secundária. Aí, gente, não tem tempo de separação do wide receiver, não tem tempo pro quarterback mudar o lado que ele vai lançar a bola. Não tem. Olha, pressionou, pressionou, a secundária funcionou como nunca antes na história dessa secundária. Você entendeu? E esse é o ponto. E a questão que a gente fala, a nossa secundária, a nossa defesa não é, de forma alguma, não é uma defesa fora de top 10 da NFL. Ela é uma defesa top 10. O único grande problema da nossa defesa, galera, é a falta de pressão. E aí, quando começou a vir pressão, e o ataque, eu reclamei, o ataque é pífio, tá?
Mas quando o ataque faz um mínimo, os caras da defesa jogam muito mais empolgados, porque eles estão vendo o resultado. Eles Sim. estão vendo o resultado, o time tá na frente do placar, aí eles estão correndo atrás para segurar o resultado. Entendeu? Esta é a grande diferença quando se pressiona. E como eu falei, Luizão, falei até o Lennon, antes de você entrar, até o Lennon confirmou. A nossa defesa nesse último jogo, ela variou do 3-4 pro 4-3 pro 5-2, cara. Então, não sei o que o Lennon acha, ele tá quietão hoje. Sim, não, eu concordo. Rapaz, eu tô assustado com os foguetes aqui, cara. Fica muito perto de cá. Estou Achei que era até comemorando. jogo do Flamengo, conferi aqui, mas não tem. Estão Aí, comemorando a volta do Lennon no Papo Gigante. aí, É o rapaz, Chills, né, que mas que o comemora sempre. Pittsburgh faz muito, cara. Pittsburgh ele bota um fixo só com as mãos no chão e o resto todo mundo ou fica em pé ou fica sentado em volta como se todo mundo fosse DE ou LB. Aí, hoje em dia, a NFL vai mudando, né? Tem gente que faz 4, 3, desde quando o Spagnuolo começou com isso, pass rush de 3 ou 4 DE, aí agora virou moda, todo mundo faz de um jeito ou outro. Mas eu vi também, a defesa jogou muito, foi bem diferencial do que a gente via nos jogos passados, que deixou muito a desejar nossa defesa em alguns pontos, mas deu uma melhorada boa, e agora vai enfrentar outro desafio, né? Sem Peppers. Putz, Mas ó, uma coisa que me intriga no Giants é isso, né? A defesa nossa demorou 7 rodadas para engrenar. Sim. Uma defesa boa dessa. Por que não começa desde o começo? Será que é o trabalho de pré-season, de off-season que está sendo mal feito? Por que a defesa já não entra no 100%? É. Ou pelo menos próximo disso? Rapaz, tão eu sei fora que de é igual forma, você não falou, sei. cada vez que a gente vê, menos a gente entende, cara. Porque, porra, a gente via lá os caras, os antigos treinadores, aí ficava sempre naquela mesma história. Aí veio o Judge agora, o Judge foi e botou os bichos pra correr, bolinha na mão, tudo o oposto que a gente tava acostumado. E continuou na mesma. Continua é um bosta, cara. Tá, o nosso time parece, sabe, eu não sei quem joga Madden aqui, mas tem o Ultimate Team, né? Que você começa com. Você escolhe através de cartas, né? Baralhos, o seu time. O do Giants é aquela pessoa que só pega a carta ruim, sabe? No bronze, assim, que vai montar um time e não sai do overall, assim, cara. Tipo, não adianta. Por mais que É isso. tente, o negócio não sobe. E é bem isso, sabe? A nossa defesa. Já faz acho que umas 2, 3 temporadas. Ela tem alguns momentos, tipo, uma sequência de jogos que ela é muito boa. Tipo, ela pega e, tipo, nossa, um jogo bem, 2 jogos bem, 3 jogos bem, 4 jogos bem, aí do nada apaga, tipo, afunda. Aí dá aquela crise, aí depois volta. Só que a gente nunca começa a temporada bem. A gente sempre, tipo, começa mais ou menos e vai pegando no tranco, né? Mas aí eu não sei, igual o Luiz falou, eu não sei se, tipo, a off-season e a pre-season que não é bem trabalhada, ou se o pessoal, sei lá, não começa a temporada 100% com medo de alguma coisa, lesão ou incerteza do roster, não sei. Mas a gente nunca começa com uma defesa pica, assim, logo de cara. Tanto que nós quase fomos pro playoff no passado, não é porque nós começamos bem e fomos decaindo, não, porque nós começamos mal e o nosso time começou a ganhar mais ou menos do meio da temporada pro final. Foi no finalzinho, E acho que mais, 6 últimos jogos, acho. 6, 5 e jogos. mais, galera, e mais, como eu disse no passado, o placar moral não foi 38-11 contra o Rams, foi 38-3, né? Aquele touchdown com two-point conversion, dane-se. Garbage time. Exatamente, e como agora, tipo, é como essa temporada. Ganhamos do caramba, ganhamos do Bem, Washington. Não, ganhamos do Washington. Ah, mas aí voltou porque o Lawrence fez uma falta. Aí no dia seguinte ligaram pro Giants. Ah, então ele não fez falta nenhuma. Foi mal aí, galera, tá bom? Ah, beleza, perdemos um jogo. Era para nós estarmos 3-4 na temporada. Hoje tem um Cowboys 5-1, porque ele teve a bye week semana passada. E o resto da divisão 2-5, cara. Era para nós estarmos 3-4. E o Washington estar 1-6. E por uma falha grave, né? Uma falha gravíssima de árbitro. Mas é assim. O nosso time engrena do meio para o fim. Se pelo menos engrenar agora e terminar a temporada com, com 12-5, porra, beleza.
Mas duvido que vá terminar 12-5 também. Duvido Nem muito. quero que o parque pegue fogo, as peças caiam. É, porque se a gente terminar 12-5, fica todo mundo de novo. É mais um ano de bosta. Aí vai ter que esperar mais meia temporada pra engrenar de novo. É assim. Pois é. Mas assim, depois que vocês viram o jogo, assistiram o condensado, leram as coisas e tudo mais, assim, se vocês pudessem listar as 3 melhores coisas, melhores momentos ou melhores, enfim, pontos positivos da partida, o que vocês tirariam, né? Porque de alguma coisinha a gente tem que tirar dessa partida. E porque nas últimas a gente não tá conseguindo tirar nada de bom, né? É sempre só tristeza, né? Mas por mais que o time do Panthers seja um time ruim, num jogo de. Foi 25-3, né? Foi. 25-3. Num jogo de 25-3, alguma coisinha boa deve ter, né? Se fosse assim, não vale o catch do Daniel Jones, tá? Isso aí acho que qualquer pessoa vai falar o que concurso. esse aí, tipo, valeu a temporada, mas eu digo, assim, pro torcedor do Giants poder ficar menos preocupado, o que vocês falariam pra ele, assim? Tipo, fica tranquilo porque aconteceu isso no jogo, que já é uma evolução, ou tipo, não, cara, a gente ganhou, mas demérito do Panthers do que mérito nosso. Começar ele, não. Rapaz, eu ia falar, tipo assim, nossa defesa melhorou, né? Finalmente acordou, como o Luiz falou. É o único ponto aí agora, mas eu não diria nem que é o ponto que vai melhorar a posição da temporada, que não tem como a gente falar isso. Porque é uma inconstância danada, o time inteiro, cara. Então, possivelmente, se continuar assim nossa defesa, ótimo. A gente vai poder colher bons frutos depois, principalmente com os calouros, os caras de segundo ano. Agora, se variar de novo, é só Deus nos acuda. Ainda mais agora que é contra o Kansas, vai ser a volta do Mahomes. O que Mahomes estava de dúvida, ele vai dar uns 40 pontos no Giants e vai voltar confiante agora pro restante da temporada do Kansas. Parre. Deixa o Luiz e o Thiago responder, porque daí eu já ia até emendar mesmo no Chiefs pra gente bater um papo. Vai lá, Luizão, você, por favor. Bom. Eu colocaria alguns esforços individuais como destaque, né? Aí no caso é claramente o Ojulari, né? Eu colocaria também o Dante Pérez, que parece que realmente deu uma melhoradinha, né? Ele foi alvo 5 vezes, conseguiu um touchdown, fez o passe lá para recepção do Daniel Jones. Então apareceu um pouco o potencial que foi apostado nele quando ele foi uma escolha de segunda ou de primeira rodada do 49ers, agora eu não vou lembrar. 49, acho que foi. Eu não lembro se ele ou o Seals, que é do 49ers. É o Pérez, que é do O 49ers. Mas Pérez? eu não lembro Então, qual que Pérez. escolha que ele foi, se ele foi primeira, segunda ou terceira rodada, foi alguma coisa assim. Mas não foi uma escolha, foi uma escolha alta, não foi uma escolha final de draft, não. Então, assim. Outra coisa também que me agradou foi ver que o Giants conseguiu sobreviver com os desfalques que tinha, principalmente no ataque, né? Se for ver, ainda não é o ideal, mas o Devonta Booker correu 51 jardas. Então, assim, em 14 carregadas. Se ele tivesse tido um workload aí de 20 carregadas, será que ele não chegaria pelo menos perto de 100? Se bem que 20 dessas foi numa só, né? Mas você tem que pensar o seguinte: esses running back que correm mais de 100 jardas por partida, você vai ver quantas carregadas eles têm, 22, 23, 25 carregadas. Então, assim, o cara com 14 carregadas chegou a 50 jardas, ó, deixa eu pegar aqui, ó, média de 3,6. O que eu falo sobre quantas carregadas um running back tem que ter? Sim. 3,5, é isso daí. 3,5, cada 3 carregadas um first down. Então, assim, está contento, entendeu? Sim, não, assim, eu acho assim que o Booker, ele é um jogador sólido. É tipo, é aquele cara que ele não vai fazer big play todo jogo, mas é o cara que vai conseguir ganhar uns first down, vai conseguir ganhar umas jardas importantes, mas não é um cara tipo um Marshall Lynch no auge, sabe? É um Não. cara, trenzinho, abaixar a cabeça e ir pra frente, sabe?
Eu até ia comentar que passou na Fox, né, se eu não me engano, esse último jogo. E eu não lembro quem é o comentarista lá, mas o cara tava falando do Booker como se ele fosse nossa, sei lá, um deus assim do running back, cara. Porque ele tava falando, nossa, porque o Booker é um jogador espetacular, é um jogador incrível, o Giants tem muita sorte de ter ele, porque ele acha buracos onde não tem. Eu falei, caraca, esse cara deve ser primo do Booker, não é possível. Mas assim, ele é um jogador sólido e ele tem entregado o que o Giants precisa. Claro que não, né, aquilo que a gente espera de big play, igual o Barkley no auge e tudo mais. Mas assim, se nem o Barkley consegue achar buraco às vezes na nossa OL, né? Imagina o Booker, né? Que é um jogador bem mais. é, eu não sei como dizer, ele não tem tanto potencial, nem tantas skills quanto o Barkley, mas ele é um É, jogador que eu não tenho tem a hype em gostado. cima dele, né? Mas assim, eu tenho gostado dos jogos dele. Eu acho que ele tá melhorando a cada jogo, mas é um jogador sólido. É um cara nota 5 vai, de 0 a 10, sabe? Aquele jogador meio termo, assim, mas tá entregando um bom futebol. Sim, sim. Para mim, os destaques são Ojulari, McKinney e Crowder. Hoje, os três destaques, porque o Crowder eu achei que ia cair muito com a saída do Blake Martinez, com a lesão, mas não. O McKinney tá mostrando ser, puta, um jogador super sólido. E não é mais um. Eu não consigo considerar o McKinney mais um rookie, não, galera. Tipo, ele já vem. Ele já tem algumas temporadas na NFL. Tudo bem que a primeira foi machucado, mas ele tem uma. Ele entende o que é a liga. E o Ojulari, que é uma surpresa maravilhosa. Que o outro destaque para mim é o Toney. Mas ele, como ele tá machucado, como ele não foi a campo. Foi no penúltimo jogo, mas não foi lá essas coisas, eu vou deixar ele de fora da lista por enquanto. Mas se o Toney também fizer aí mais uns 3 joguinhos bem sólidos, sabe? Acho que ele entra na minha lista de pontos positivos do time. Sim, o Toney tem se mostrado um bom jogador, assim. No começo eu tava com um pouquinho com o pé atrás. Ele não estava entregando aquilo que o Giants, né, imaginou que, ou não, né, sei lá o que o Giants imaginou, mas Ele não tava usando ele da forma tipo, correta. a gente não estava usando ele da maneira correta, ele também não estava entregando. Só que daí ele começou a aparecer em momentos importantes, né? Por mais que a gente tenha perdido aí a maioria dos jogos, ele mostrou que ele tá lá, ele consegue fazer coisas que podem ajudar o time, ainda mais se o time der uma estrutura decente para ele trabalhar, né? Mas eu também gostei, assim, tô gostando, né, da evolução do Tony, mas é igual o Thiagão falou. Eu acho que ele precisa entregar aí mais uns 3 4 5 jogos com uma baita de uma qualidade, o que ele vem entregando, aí sim é um cara que você pode, tipo, botar a mão no fogo, né, entre aspas, assim, porque ele realmente entrega aquilo que a gente precisa no momento que a gente precisa. Mas no começo eu fiquei um pouco preocupado, confesso pra vocês. Cara, E, o Tommy, pra mim, ele é similar ao que é o Daniel Jones. É um jogador que eu pegaria, sim, no draft, mas na segunda rodada. Hoje a gente não sabe, né? Já estourou aí um monte de insider falando que o Daniel Jones seria escolhido até a 17ª rodada. O Giants tinha que ter pego ele na sexta, senão não ia pegar. Mesma coisa do Tony. Tem gente falando que o Tony não chegaria na segunda rodada, ia ter gente pegando tudo. Mas o que eu vejo do que eu acompanhava de college e dos draft boards, eram dois jogadores que para mim poderiam ser pegos com um valor muito bom na segunda rodada e foram pegos na primeira. A gente torce para, lógico, que eles produzam como jogadores de primeira rodada. Somos torcedores do Giants. Mas o Tony, para mim, ele representa a mesma coisa que o Daniel Jones. Era um jogador de segunda rodada que a gente pegou na primeira. mas, ô Sim. Luiz, aí vem a pergunta. O Ojulari não era um cara que ia sair na primeira rodada, de acordo com os especialistas de college e o raio que o parta, e saiu na segunda? Tá jogando como Entendeu? primeira. Exatamente. Não, eu não tô nem questionando a sua análise, porque eu acho que ela é perfeita. Mas é que hoje os especialistas falam, não, mas o DJ ia sair até a 17ª, que era o Broncos, né? Na É. 17ª. E o Tony ia sair na primeira rodada, acho que houver. Eu não lembro qual que foi o wide receiver escolhido depois do Tony. Não foi nenhum dos elites, porque os elites já tinham saído, até onde eu me lembro.
Não me lembro disso. Mas antes dele, depois dele, eu quero saber aonde saiu o próximo wide receiver. Tem que pegar lá no Tô abrindo draft e agora. ver quem foi. Tô abrindo agora, peraí, que eu já te falo. Dá uma olhada, porque assim, os especialistas, é tudo o Foi engenheiro de obra pronta. o Rashad Bateman, Baltimore Ravens, 27ª. Ou seja, tudo bem, ele sairia E talvez aí na depois não teve 27ª. mais nenhum wide na primeira rodada. Na primeira. E aí na segunda, qual foi o Na primeiro a sair? segunda escolha da segunda rodada, o Jets pegou o Elijah Moore. E depois disso só foi Cardinals na. E agora? Esse é 49? Segunda, final da Pegou o segunda. 17ª. Pegou antes da gente pegar o Ojulari. O Cardinals pegou o Rondale Moore. Beleza, então assim, vamos lá. O pior cenário seria ele saindo na 27ª da primeira. Sim. Ou até no começo da segunda. Entendeu? Mas independente, é o que você falou. É um cara de final de primeiro round. Para começo de segundo. Ou até meio de segundo. Entendeu? E o Ojulari já quebra. O Ojulari já é. Ai, ninguém pegou. O Ojulari logo vai ser assim. Ai, ninguém pegou o Ojulari. Ele poderia ter sido uma escolha top 10 do draft do ano passado. Porque o cara é muito bom, blá blá blá. Vamos falar isso. Vamos pegar algum outro Edge que não vai jogar tão bem. Vamos falar que o Ojulari tinha que ter saído no lugar do cara. Sabe aqueles redraft que a galera faz? Ai, fiz um redraft aqui, ó. Ai, Mas tirei agora o fazer, Ojulari top 10. fazer Aí é redraft fácil. não é de bosta nenhuma. Não vale porra nenhuma. Não, aí fica fácil. Aí fica fácil. Alguém sabe como é que tá o Jalen Phillips lá em Miami? Que a gente era um dos caras que a gente tinha tão alto como defensive end. Rapaz, acho que não tá nem jogando. Posso conferir pra você aqui. Deixa eu Ele Cara, perguntar mas- pro Duzão aqui, ó. 18ª, né? Miami tá jogando esse ano? Tá, pô, o Tua tá melhorando, cara. Pô, é só- Cara, Só Eu- vejo eu o tô Duzão perguntando lá isso. vendo a praia no apartamento dele. Tá jogando nada, tá todo mundo de férias. eu tô perguntando isso, galera, Pô, porque não fala eles isso, não, estavam. pô. Eu tenho o Jalinho Edel no Fantasy, pô. Quero que ele faça ponto. Não, você viu o jogo contra a Atlanta como foi? Estavam tomando uma surra, conseguiram virar em cima de Atlanta. Aí eu falei assim, não, a maldição de Atlanta voltando, né, dos Falcons. Cara, os Falcons ganharam, tipo, no fim Sim, do jogo. no último Viraram de segundo. novo. É. Tava perdendo de 28-27, se eu não me engano, os Falcons. E aí venceu de 30-28, uma coisa do tipo, cara. Mas, assim, é outro jogo que quem vê pensa que o jogo foi super disputado. Tava nada, tava tipo 20 cacetada a 5. Tava um placar bizonho pros Falcons. E quem Os decidiu Falcons esse jogo aí foi conseguem. o Cu, né? O Cu destruiu tudo. Venceram por causa do Cu. O Cu arregaçou tudo. Qual que é o primeiro nome do Cu? Young Rapaz, Ho. não. Young Ho. Cada um tem Young um, né? Ho. Exatamente. Mas então, e assim, meio que já indo pro finalizar aqui, igual vocês falaram, né? O próximo jogo, o Thiagão me corrigiu aqui no começo, é Monday Night Football, né? Vai ser contra o Chiefs. Cara, E será assim, que o Lion Payton vão narrar esse jogo? então, é Eu um vou dos assistir, jogos que eu acho que eles vão participar da transmissão, sim. Que assim, no começo no fim, né, dessa última rodada, muitos estavam falando que tipo, o Mahomes não vai jogar na próxima semana, vai perder o jogo contra o Giants por causa da concussão que ele teve na partida, né? Só que daí o Andy Reid deu uma entrevista, acho que 1 ou 2 dias depois, falando, olha, ele foi liberado do protocolo de concussão na partida, mas eu, por decisão minha, mantive ele no banco. Então, se isso realmente for verdade, provavelmente o Mahomes vai jogar contra a gente e ele vai estar tipo pistolaço e vai querer fazer a partida da vida como sempre, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, essa partida é uma partida que a gente tem chance de ganhar, é uma partida que a gente vai tomar um sacode, ou com as coisas que vocês viram na partida contra os Panthers e o que o Chiefs está apresentando na temporada, é uma partida que vai ficar meio que pau a pau. O que vocês esperam desse Monday Night Football? Como eu Mas falei. Fala, Lenão. Não, eu ia falar que os jogos que o Kansas perdeu, ele perdeu porque a defesa dos outros conseguiram parar o ataque. E aí a defesa deles tá ruim, né? Aí tá cedendo muito ponto, jardas também, tá quase, acho que Não é de hoje que tá ruim, viu?
Se não é a Tá, maior, tá lá no top 5 de mais jardas cedidas por no, passe. Corrida até e, que é Lennon, boazinha. e lembrando que quando eles ganharam o Super Bowl, a defesa era péssima. Então, tipo assim, ele vai fazer ponto. Eles só perderam os jogos que ele não conseguiu fazer ponto suficiente pra ganhar. Por exemplo, do Bills. Bills foi 38-20, negócio assim, 40, 42, não lembro o placar. Aí ele conseguiu converter alguns pontos, mas o Bills, a defesa do Bills destruiu o que ele tinha lá, ele conseguiu parar ele e conseguiu ganhar. O resto dos jogos lá que ele ganhou, por exemplo, contra o Washington, 31-13, ele conseguiu responder com muitos pontos. O Browns, aquele primeiro joguinho dele, fez 29 pontos, mas ele conseguiu virar com 33, o Vikings também. E aí eu acho que a questão do Giants é essa, ele vai ser igual o Dallas. Eles vão meter ponto lá contra o Giants até não caber mais. E aí talvez o Daniel Jones consiga responder, porque a defesa deles é ruim. Mas eu acho que não vai ser o suficiente, porque o ataque do Giants erra muito. Cara, a gente vai, é mais ou menos assim, a gente vai jogar contra uma defesa fraquíssima, só que tem um porém, o nosso ataque é pior. O nosso ataque é pior que a defesa deles. E, e os Chiefs não vão precisar fazer 40 pontos. Se fizer 25, ganha. Sim, também acho. Entendeu? Se É fizer porque o 25, nosso ganha. ataque não tá conseguindo produzir, né? Então, por mais que a nossa defesa consiga segurar 80% do Mahomes, ele fazer 30 pontos, pra gente já vai ser complicado passar esses 30, né? Renato, primeira pro gol na linha de 1 jarda. Corre. Não é touchdown. Corre de novo, não é touchdown. Corre 200 vezes com a bola e não faz um touchdown, cara. Primeira pro gol na linha de 1 jarda. Ou era segunda pro gol na linha de 1 jarda. Também isso não faz diferença, galera. A gente foi pra quarta pro gol na linha de 1 jarda. Aí sabe o que o time fez, Renatão? Você lembra? Não sei se você prestou atenção nesse magnífico lance. Colocaram 10 caras num espaço de 10 metros, mais ou menos, e falaram, 10 não, 9, e falaram assim, Jones, entrega a bola pro Booker porque ele vai pular a nossa OL. Do outro lado, os caras pularam também e empurraram o Booker de volta. Precisa falar mais alguma coisa desse ataque? Famoso abalo. Não, e pior, Lennon, quantas vezes a gente fez isso? Se eu não me engano, nessa jogada, foi um passe e 3 corridas. Cara, as A 3 gente corridas conversa. foram idênticas. Foram replays. Foram replays, as 3 jardas, cara. As 3 corridas. Talvez uma ele correu mais pela esquerda, uma mais pela direita, uma ele tentou pular. E aí? Vamos melhorar a OL e vamos ter um jogo corrido sólido. Nosso jogo corrido cara, é pífio, é hilário. E nossa OL tem o Thomas, que machucou. Não tenho L. Então, cara, tipo, tudo que o. E só lembrando uma coisa, nós vencemos o Panthers. Quem que é o ex-general manager que destruiu o Carolina Panthers? É, Dave Gettleman, cara. O time de Super Bowl, ele desmanchou o time. Ele conseguiu destruir um time de Super Bowl. Ah, mas eu vou para os Giants e eu vou construir um time lá. A gente conseguiu ganhar. A gente só ganhou esse jogo porque alguns anos atrás o Gettleman destruiu o Panthers, cara. É basicamente isso. Aí vai pegar o Chiefs, que um Mahomes que lança a bola plantando bananeira com uma das mãos, com a mão esquerda amarrada nas costas. Ele tá plantando bananeira com a direita, que é a mão que ele lança. Aí ele consegue lançar ainda. E acerta. Um passe de 70 jardas. Então, cara, Eu, eu, eu tava vendo aqui, a gente tá passando aqui o game preview aqui pra quem tá assistindo na Twitch, né? E aqui acabou de aparecer realmente isso, né? Que a defesa a defesa não. A OL do Chiefs, eles permitiram 14 sacks em 7 jogos, né? Então, assim, é uma defesa que realmente está muito fraca. Eu acho que, se, por exemplo, se o Ojulari e o Leonard Williams fazerem uma partida assim bem brava mesmo, daquelas que eles conseguem realmente mostrar o potencial deles, a gente pode conseguir parar o Mahomes, pode conseguir forçar erros. E se o Daniel Jones entrar numa partida de inspirado, igual ele teve, por exemplo, contra o Saints, é uma partida que a gente consegue ganhar, porque
a gente meio que vai colocar na balança, né? Igual vocês falaram, o nosso ataque não é tão bom na maioria das vezes, só que a defesa deles está bem ruim. E ao mesmo tempo a nossa defesa está melhorando e o ataque deles está meio ruim, assim, eles estão fazendo algumas decisões erradas. Então, eu acho que se a gente conseguir encaixar um jogo igual, por exemplo, o que a gente jogou contra o Saints, é um jogo ganhável. Mas se a gente jogar, Uhum. por exemplo, como a gente jogou contra os Cowboys, é um jogo que a gente vai tomar uma cacetada igual a gente tomou contra os Cowboys, né? Então é um E, jogo que eu não conseguiria apostar, porque eu não sei qual vai ser o o clima, ataque né? que vai entrar em campo. É, pois é. E Qual é só o uma Giants coisa, que a gente vai ver, né? É, então, e qual é só que é um o lembrete, Giants, né? É verdade. e só um lembrete, Renatão. Perdemos o Peppers. E o Peppers ocupa um espaço do campo que muitos não dão muita importância, né? Porque a gente quer, Sim, vamos pressionar o QB adversário em cima do blind side dele, né? Que é normal. A maioria dos QBs são destros, galera. Então o cara vem pelo lado esquerdo. O Peppers faz uma função no Giants que ele joga no strong side do QB. Ele é o strong safety, né, Luiz? É o Sim. cara que joga no strong side do quarterback, que é onde ele vai fazer o O, passe. o strong sim. side, na verdade, ele é o lado em que fica o tight end. Aí, Então, Então, a defesa, para identificar qual que é o strong, porque o strong side também muda de lado, quando você fala em strong side. sim. Então, quando a defesa, quando ela entra em campo para identificar qual que é o strong side do ataque, ela identifica que lado que tá o tight end na linha. Quando não tem tight end é que complica, aí normalmente o strong side é é o lado esquerdo. Agora, se tiver um tight end no campo, o strong side é o lado que tá o tight end. Então, se o tight end estiver do lado direito, Uhum. mesmo que o QB seja destro, o strong side é o lado que tá o tight end. Então, e o que eu gostaria de pôr com relação a isso é o Mahomes, ele sai muito do pocket e ele sai pro lado direito dele. Ele Uhum. sai pro lado que o Peppers joga, normalmente. O Peppers joga normalmente do lado esquerdo da nossa defesa, normalmente, tá? E, cara, sem o Peppers, quem que vai fazer isso daí? É, não vai ter o tompeiro da nossa defesa, né? Exatamente. Vai precisar colocar um cara ali, ó. Não sei se o Julian Love dá conta naquilo ali, hein? O Julian Love é menorzinho que o Peppers, né? Mas eu não sei quem eles vão colocar naquela posição pra cobrir essa escapulida do Mahomes. Se eu fosse o Patrick Graham, eu faria. Eu colocaria o Ojulari daquele lado o jogo todo. Entendeu? Porque o Mahomes, ele tem a capacidade de sair pro lado, correr pro lado esquerdo e lançar com a mão direita. Ele tem essa capacidade de lançar bem. Tipo, tanto faz pro Mahomes. Mas a maioria das vezes ele recua e sai para esse lado direito. Então, tendo um Ojulari correndo para cima dele, Sim. aquela jamanta, aquela locomotiva indo para cima dele, cara. Aí é o Leonard Williams vir pelo meio pro, pro Mahomes não sair correndo para frente, tá ligado? Porque o Mahomes corre bem, né? É, o Mahomes é um jogador que ele muda o jogo, assim, né? Igual você falou. Ele pode correr para a esquerda, correr para a direita, ele olha para um lado, lança para o outro, ele corre no meio, ele consegue sair de 400 sec e conseguir 400 tackle sec e conseguir lançar a bola para um TD. Só que ao mesmo tempo, ultimamente, né, esse ano ele tem errado muito sob pressão. Então, se a gente conseguir pressionar exatamente dessa maneira que o Thiago falou, né, principalmente com o Julari e com o Leonard Williams, eu acredito que na secundária a gente consiga fazer o trabalho, né? Porque a nossa secundária, quando a gente consegue pressionar, a nossa secundária faz um trabalho decente. É difícil a bola vir na direção deles, eles droparem ou, enfim, quando a gente está fazendo um jogo bom, né? Porque quando tá num jogo ruim, dá tudo errado, né? É bola que bate em todo mundo e vai pra mão do outro. Mas, assim, pensando do lado positivo, se a gente pressionar o Mahomes, eu acho que a gente consegue ganhar. É um jogo que eu acredito na vitória. Agora, se a gente não conseguir pressionar o Mahomes de nenhuma maneira, aí ele vai dançar em campo. Ele vai fazer de gato e sapato. é isso aí. Sim. Bom, eu vou manter minha promessa e o Giants vai perder. Vai tomar uma surra. Boa, eu já ia perguntar isso. O que vocês acreditam? Vitória ou derrota? Derrota, Não, derrota. eu continuo achando, galera. Tipo,
Eu não colocava esse jogo como vitória no começo da temporada. Não é porque teve um jogo atípico, estranhíssimo, que a gente vai ganhar. E outra, que eu falei no começo. O ataque é... Me ajudem a lembrar o que eu falei. O ataque é pífio, o ataque é ruim, o ataque é horrível, o ataque é patético. Me ajudem com mais adjetivos. O ataque é fraco. E não é por peça, tá? É Mal por treinado. playbook. Nada. É por playbook mesmo. É, mas é isso. Eu acho que também vai perder. Assim, eu acredito na derrota. Como que eu posso falar? Eu acredito é possível uma vitória, mas eu sou muito mais acreditar numa derrota, né? Eu acho que eu não apostaria numa vitória, mas claro que a gente quer ser surpreendido e morder a língua. A gente quer torcer, quer comemorar, mas é igual o Igor falou nessas últimas semanas, né? Eu tô entrando pensando na derrota. Se chegar uma vitória é lucro, mas se chegar a derrota, eu não vou ficar também tristão, né? Já estava dentro da expectativa. E é mais ou menos isso. Mais potencial, se a gente pressionar, o Mahomes a gente tem de ganhar. Mas a gente não sabe qual Giants vai entrar em campo, né? Igual o Luiz comentou. E Só um negócio, em relação de playbook que o Thiago falou, cara, não existe playbook ruim, porque assim, tirando trick plays, jogadas criativas, todo playbook tem mais ou menos igual, cara. Corrida em I pra direita, corrida em formação I pra esquerda, shotgun, não tem assim muito segredo. o problema é saber o que chamar. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, o Maiden e começar a olhar o playbook dos times, você quer uma comparação idiota agora. Você vai ver que tem muita jogada que você acha com nomes diferentes, mas elas são parecidas em playbooks diferentes. Então, assim, não tem como. Você tem como fugir, criar umas jogadas criativas, tudo, mas o Beabá não tem como fugir. O que diferencia o time bom do time ruim é quem tá chamando a jogada saber identificar qual jogada que tem que chamar naquela hora. Coisa que o Garrett não sabe. Exato. Mas isso é indiscutível, Luiz. Ele é o melhor batedor de palma deste planeta. Isso é indiscutível. Bom, indo aí nessa onda da palminha, eu acho que a gente já comentou tudo. Vamos encerrar esse bate-papo aqui. Antes da gente dar tchau, provavelmente, pessoal, semana que vem continua na quarta-feira. A gente vai aproveitar aí, acho que mais uma ou 2 semanas que o Rei de Aracruz tem as quartas livres e o Luiz também. Então a gente vai seguir na quarta-feira, mas qualquer mudança a gente vai avisando vocês, beleza? Então é isso, galera. Valeu, Thiago, Luiz, Lennon. Tamo Valeu, junto, galera. É Um nóis. abraço a todos. E nos vemos semana que vem. Vamos ver, né, se chorando com a derrota ou se comemorando aí uma ilusória vitória contra os Chiefs. Bom, valeu, galera, até semana que vem. E para quem perdeu um pedaço ou não, ou gosta de escutar em podcast, até amanhã, no máximo no comecinho aí do almoço, meio-dia, tá saindo do forno aí o nosso podcast nas plataformas. Vamos que vamos, segue a gente, dá like aí em tudo que a gente postar e vamos que vamos, Go Giants e até a próxima.